Olá pessoal, hoje é dia 20 de maio de 2018 e estamos aqui com mais um vídeo. Hoje tem muitos assuntos aí para a gente conversar, certo? Bom, vou começar com uma notícia aí que correu aí a semana. É uma notícia boa, finalmente uma boa notícia. Vamos começar pela notícia boa, porque as outras nós vamos ver que não são tão boas assim, né? Que foi finalmente a prisão do Zé Dirceu, né? Zé Dirceu tinha conseguido uma liminar para os recursos, né, até o julgamento dos seus recursos, e conseguiu essa liminar para esperar o julgamento em liberdade. Esses recursos foram negados, todos eles, e prontamente a juíza que está substituindo o juiz Sérgio Moro ali em Curitiba, ela prontamente acionou a Polícia Federal e com a decretação da prisão dele, né? E da mesma forma com Lula, ela deu o prazo para que ele se entregasse à Polícia Federal em Brasília. Ele não fez o carnaval que o Lula fez, né? Ele acabou se entregando e ele está preso. Aliás, por falar em prisão de petista, daqui a pouco o PT vai poder fazer um congresso na prisão, vai poder todo o seu diretório nacional pode se reunir na própria prisão, né? É um negócio impressionante, porque você tem o líder máximo, o Lula. Você tem o Zé Dirceu, que é o homem das estratégias, né? É o cara que moldou o PT tal qual ele é hoje, né? Então, o Zé Dirceu é o cérebro do PT. Palocci. Bom, Palocci hoje já não foi expulso do PT, etc., mas é da turma, né? Você tem tesoureiros. A Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente do PT, também tem processo aí e ela corre seriamente o risco de ser condenada. E vamos lembrar, né? É que infelizmente o processo dela está no Superior no STF, né? Porque o STF nós sabemos da lerdeza dele, da dificuldade que ele tem de condenar esses presos, né? Mas o PT pode preparar o seu diretório aí e vai ser mais fácil, né? Porque vai estar todo mundo preso, então eles vão conseguir se reunir facilmente ali, né? É um negócio impressionante a que ponto chegou esse partido, o partido que dizia, né, tinha como seu slogan, né, a ética na política, né? Vai ter que mudar o slogan, né? É o partido dos presidiários. Vai virar de PT para PP, Partido dos Presidiários. Ou, como já disse aí um jornalista, né, que cunhou um termo que ficou até bastante famoso, né, foi o Reinaldo Azevedo, nesse aspecto ele acertou, né, o Partido Petralha, né, o PT são os Petralhas, né, em alusão aí ao personagem das histórias em quadrinho dos irmãos Metralha, tá? Então, isso é uma boa notícia, né? A justiça está sendo feita e é isso que nós queremos, né? Ninguém se alegra com a prisão de ninguém, mas nós queremos que se a pessoa cometer um crime, que ela seja punida, que ela seja presa, até para servir de exemplo para toda a sociedade, né? Bom, acabou a notícia boa, tá? Agora notícia só ruim, tá? E mais uma vez notícia ruim que vem do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, vamos lá. Eu tô até aqui com a minha colinha porque a coisa é feia, né? Mais uma liminar do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes é o soltador geral da União, né? O cara que libera preso, ele parece ter um prazer enorme de liberar presos, né? Dessa vez ele liberou, né, com uma liminar, ele mandou soltar 4 presos que tinham sido presos, né? 4 pessoas que eles vão essa liminar de soltura é para que eles esperem o julgamento final em liberdade. Né? Não é que eles não estão livres, mas eles vão acompanhar o processo em liberdade. Mas eles tinham sido presos por causa de uma operação comandada pelo juiz Sérgio Bretas, do Rio de Janeiro, que estava investigando um negócio que eu já comentei nos vídeos da semana passada, que são as fraudes nos fundos de pensão. Fundos de pensão são aqueles fundos de empresas estatais que serviriam para complementar a aposentadoria dos seus funcionários. Então, esses fundos de pensão, eles são alimentados com dinheiro das empresas e dos trabalhadores dessas estatais. E movimentam muito dinheiro, mas é muito dinheiro. E aí tem uma caixa preta enorme que, se isso for levado a uma investigação plena, vai sair muita coisa daí. Tem muita gente aí que se beneficiou desses fundos de pensão, né? Então o juiz Sérgio Bretas prendeu esses 4 cidadãos. Eu não lembro o nome deles agora, mas
O nome acaba sendo secundário, né? O importante é que o Gilmar Mendes os liberta. E mais importante isso é porque semana passada, que eu não havia comentado isso, o Gilmar Mendes soltou, nesse mesmo processo de dar uma liminar de soltura, um cidadão chamado Milton Lira. Esse é o chefe desse esquema, desse fundo de pensão. E a Polícia Federal entende esse Milton Lira como o operador do antigo PMDB, que agora mudou o nome, virou MDB, né? Voltou ao nome antigo. Tá? Então ele é o cara que mexe com as finanças, ele é o financiador paralelo do MDB, vamos dizer assim. Né? E esse Milton Lira, ele tinha dado um recado para a cúpula do MDB. Né? Ele fez uma declaração, assim, meio tal, não tão explícita, mas para bom entendedor, né? De que se ele ficasse preso, ele ia abrir o bico. Então, o fato do Gilmar Mendes ter dado uma liminar para esse Milton Lira e essa semana para os outros 4 do mesmo esquema, demonstra uma tentativa do Gilmar Mendes de proteger a outra parte podre, porque a parte podre petista ficou clara. Né? Eles estão sendo condenados. Só que, infelizmente, o Gilmar Mendes atua como um protetor dessa outra parte podre, que é o PMDB, o antigo PMDB, agora MDB, e o PSDB. Então o Gilmar Mendes aí cumpre um papel nefasto no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então vamos acompanhar e aí, como eu já disse antes, e repito novamente, a insegurança jurídica do nosso país, a instabilidade política do nosso país vem do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Infelizmente, os nossos juízes que deveriam garantir o cumprimento da lei são os primeiros a garantir a impunidade. Ou pelo menos tentar garantir a impunidade. Né? Vamos ver aí como isso se desenrola. Nós temos juízes muito bons atuando principalmente na primeira instância. O Sérgio Moro em Curitiba, o Sérgio Bretas no Rio de Janeiro e outros juízes aí que têm atuado para garantir a justiça, mas infelizmente é o Supremo. E vamos lembrar quem é esse Gilmar Mendes. Hein? Gilmar Mendes foi colocado no Supremo Tribunal Federal por indicação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? O FHC é que tem responsabilidade sobre essa indicação. E por isso que o Gilmar Mendes é tão grato ao PMDB, ao PSDB, ao PMDB também, mas ao PSDB, e tenta protegê-los todos, tentando evitar que os escândalos atinjam esse partido. Então, precisamos ficar muito atento às ações do Gilmar Mendes, que elas são todas elas visando proteger os seus apadrinhados. Tá? Mais uma notícia ruim que veio lá do STF, né, dessa vez com o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin que tem tido aí uma postura bastante positiva com relação aos julgamentos da Lava Jato, só que dessa vez ele pisou na bola. Né? Existe no Brasil uma legislação muito antiga, né, horrível, uma coisa absolutamente terrível, que é o direito que as filhas de servidores públicos, né, da União, caso, né, filhas com mais de 21 anos, que se não se casarem e que se não não ocuparem um cargo público de maneira efetiva, elas continuam recebendo pensão. Ou seja, aquela aposentadoria, ou eventualmente, no caso de um falecimento antes da aposentadoria do servidor público, ela se estende para as filhas. Então nós temos um número enorme de mulheres que passaram toda a sua vida produtiva, e algumas até estão ainda no auge da sua vida produtiva, que não se casam, não arrumam um emprego para viver desta pensão. Isso é isso é um absurdo. Né? Então, o Tribunal de Contas da União tem determinado e tem todo um esforço do tribunal no sentido de limitar os direitos dessas pensões. Tá? Mas, infelizmente, o Fachin entendeu que essas mulheres têm direito. Então, que o tribunal estava tentando tirar desse direito as mulheres solteiras e que não tivessem ocupado algum serviço público, não tivessem feito um concurso público e virado servidor público. Né? Então o tribunal falou assim, nesses casos não tem direito, mesmo ela solteira, ser solteiro ou ser casado é uma escolha, né?
E você pode não ser servidor público, mas pode ter uma outra ocupação, você pode ser um comerciante, você pode, enfim, ser um professor, fazer, né, trabalhar na iniciativa privada, abrir uma empresa, e que não justificaria receber essa pensão. Infelizmente, o Fachin, com uma liminar, retrocedeu essa postura, né, essa decisão do Tribunal de Contas. Né? Só para vocês terem uma ideia, são mais de 19.500 mulheres na plenitude da sua vida produtiva que não produzem, não fazem nada e vivem do Estado. Isso é um absurdo num país como o nosso, onde você tem um déficit de orçamento da União da casa dos 150 bilhões de reais no ano, você fica gastando aí com gente improdutiva. Porque uma coisa é uma pessoa que tem uma deficiência física, uma deficiência mental e que não tem capacidade de trabalho. Isso sim, claro, o Estado precisa estar ali presente. Outra coisa totalmente diferente são pessoas que somente para receber esse dinheiro não se casam. Não é que não tem amante, namorado, etc. Somente não se casam formalmente. Às vezes tem até filhos, mas não se casam formalmente para continuar recebendo essa pensão. Isso é uma vergonha, isso precisa acabar. E lamentavelmente o ministro do Supremo agiu contra os interesses da nação. Tá? Então, como eu já disse, né, do Supremo Tribunal Federal, infelizmente só tem vindo notícia ruim ultimamente. Né? Tirando ali a negativa da liminar ao Lula, o resto tem sido notícia ruim constantemente. Tá? Para ir concluindo, o vídeo já está ficando longo. Existe aí todo um debate, e esse debate vai se aprofundar cada vez mais aí, quando vai se aproximando as eleições, de um certo cuidado que o Tribunal Superior Eleitoral está tendo com as chamadas fake news. Né? São notícias falsas que buscam influenciar a população ou contra ou a favor de algum candidato. Tá? E aí o tribunal estaria tentando encontrar ou contratar empresas de checagem, né, que teriam como função de analisar a notícia, ver se ela é verdadeira ou falsa, e aí o tribunal eventualmente tomar providências. Uma dessas possíveis agências de checagem de notícia, e que ela já se coloca nessa função, né, é uma tal de agência pública. Né? Tem até um site, e-pública, vocês podem entrar lá se quiserem, se tiverem estômago forte, entrem lá na agência e leiam as manchetes. É uma agência de notícia destinada, supostamente, destinada à checagem de notícias falsas, né? As chamadas fake news, né? Bom, aí vamos lá. Quem que é o coordenador, quem que é o principal dirigente dessa agência pública, né? Que supostamente vai checar notícias falsas. É o Leonardo Sakamoto. Nós conhecemos o Leonardo Sakamoto, né? Um esquerdista aí que tem tem programas do tipo Havana Connection, né? Que é um programa que só de esquerdista, né? Não está nem um pouco preocupado com a verdade. Tem repórteres dessa agência pública que insistem em dizer, por exemplo, que a Venezuela não tem uma ditadura. Não, você pode ir lá procurar, não precisa confiar em mim, não vai entrar lá no site da E-Pública que você vai dizer que não existe uma crise humanitária tão assim, que estão falando, que isso não é verdade, as pessoas não estão morrendo de fome, isso tudo é mentira, né? Vai lá em Roraima, né? Pergunta para as pessoas que atravessaram a fronteira, que deixaram o seu país para entrar no Brasil, ou eventualmente também, que muitos também foram para a Colômbia, e pergunte para eles o que é a crise humanitária na Venezuela. Né? Vai dizer que não tem ditadura, tem preso político, o governo da Venezuela mata os seus opositores. Né? Então, essa é a agência pública. É a agência pública do Leonardo Sakamoto. Além do que, se você for pegar os financiadores dessa ONG, né, que ela é uma ONG, é uma ONG de reportagem, né? Quem que é o principal financiador? A Open Society, do Jorge Soros, que é o notório financiador de toda a pauta da esquerda. Né? Aborto,
eugenia, eutanásia, tudo que é né, o casamento gay, tudo que é pauta da esquerda, a Open Society financia. Né? Então, precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. É verdade que as fake news são um problema, mas as principais fontes de fake news que nós temos no Brasil hoje não é o site pequenininho que divulga informação no Facebook. A principal fonte de fake news no Brasil são os grandes meios de comunicação. É a Folha de São Paulo, é o Globo, né? É o G1, né? O portal da Rede Globo. Tá? Então, esses são as principais fontes. É com eles que nós precisamos tomar cuidado. São as pesquisas que o Datafolha divulgam. Tá? Então, não é o sitezinho qualquer ali. Tá? Então, fake news é um problema? É um problema. Mas como é que você combate a fake news? Não é censurando, e sim democratizando os meios de comunicação. Tem que ter mais meios de comunicação para que a população tenha mais alternativas para checar ela mesma as informações. E não colocar uma agência dirigida pelo Sakamoto como se ela fosse uma espécie de... fazendo aí uma analogia com o romance do George Orwell, né? O 1984, como se essa agência pública fosse uma espécie de Ministério da Verdade que definisse o que é verdade e o que não é. Francamente, o Sakamoto decidiu o que é verdade e o que não é o fim dos tempos, né? Então, cuidado com essas agências que supostamente checam informações. Elas também têm seu viés ideológico e principalmente essa agência pública aqui, que ela é verdadeiramente uma fraude. Não precisa confiar em mim. Entra nesse site e publica e vocês vão ver qual é o nível, qual é o tipo de argumentação desses repórteres, dessa suposta agência de checagem de notícia. Tá? Mais uma notícia para encerrar mesmo, o vídeo já está ficando muito longo, né? E essa notícia é importante porque a gente tem que tomar cuidado, isso vai acontecer muito nas eleições. O Alckmin, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, ele foi a uma feira agrícola, eu não me lembro onde ela foi agora, o Bolsonaro também esteve ali, né? E o Alckmin agora quer pegar, né, está tentando se adequar politicamente, né, e ele quer pegar a bandeira, que é uma bandeira que vem sendo trabalhada há anos pelo Bolsonaro, que é a bandeira do direito à autodefesa. Então o Bolsonaro claramente diz que, caso ele seja eleito presidente, ele vai trabalhar para que os agricultores tenham o direito de ter uma arma para se defender, sejam de invasores, sejam de ladrões, né? Porque o índice de roubo no campo, ele é muito grande, isso não é muito noticiado, mas ele é muito grande, né? Então o que o Bolsonaro diz? Um fazendeiro, um sitiante, ele tem direito de ter uma arma, e não pode ser um revolvinho 22 não, ele fala até em fuzil, porque é uma arma de longo alcance, né? De repente você tem uma extensão de terra muito grande, e para se defender você precisa de uma arma com um pouco mais de potência. Né? E o Alckmin agora resolveu pegar essa bandeira. Não, veja bem, eu acho que o agricultor também tem que ter um direito, não sei o quê, mas ainda muito, né, tentando aí se apropriar de uma bandeira que não é a bandeira do PSDB. A luta contra o Estatuto do Desarmamento não é uma bandeira do PSDB. Aliás, vamos voltar um pouco na história. O primeiro presidente que começou a implementar leis restritivas com relação ao posse de arma foi o Fernando Henrique Cardoso. Depois, com o Lula, implementou essa porcaria, essa fraude desse Estatuto do Desarmamento. Mas começou com o Fernando Henrique. Tá? Então, muito cuidado com candidatos que agora, para tentar se localizar na campanha, começa aí a ter uma bandeira que não é sua. A bandeira da luta contra o desarmamento, a bandeira do direito à autodefesa, é uma bandeira que o Bolsonaro tem levado, né, que vários parlamentares têm levado, tá? Não é uma bandeira do PSDB. O Alckmin é uma fraude, ele está mentindo para a população. Tá? Não vamos acreditar nesse picolé de chuchu, como bem falou aí um humorista, não lembro o nome agora, né? Mas o Alckmin é uma fraude. Mas ele está tentando ocupar esse espaço. Então vamos tomar muito cuidado com ele. Né? Para concluir, para encerrar mesmo, né, eu quero aqui, né, vocês percebem que eu estou tentando fazer um vídeo por semana, eventualmente, uma situação mais particular, faço um vídeo aí no meio da semana, mas agora eu quero avançar um pouco no projeto, né, e além desses vídeos que comentam notícias, eu vou tentar implementar
alguns vídeos intercalados onde eu debato de maneira um pouco mais aprofundada alguns temas que eu julgo que são de interesses da sociedade. Então, não só comentar notícias, como eu tenho feito até então, porque agora eu comento e dou uma certa opinião a respeito, mas também eu vou preparar alguns vídeos. Esses vídeos tendem a ser um pouco mais longos, né? Esse aqui já está longo, né? Mas enfim, onde eu vou abordar temas mais específicos e debater esses temas com mais profundidade, tá? Então, por exemplo, né? Temas como a questão do desarmamento, ou o direito do cidadão de se armar, temas como o aborto, temas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que são temas importantes para a sociedade, né? E que há uma certa polêmica, há um debate, muitas vezes esse debate não é bem feito, tá? Eu vou tentar me preparar aí, né? Estudar, conhecer um pouco melhor esses temas e fazer alguns vídeos aí para intercalar comentários sobre as notícias da semana e também apresentar aí uma visão sobre esses temas, tá certo? Então é isso, né? Vou encerrando o vídeo agora. Deixem seus comentários, é muito importante que vocês comentem aí o que vocês acharam do vídeo, para que eu possa ir sempre melhorando, tá? Curtam aí, se inscrevam no canal, apertem aí o sininho de notificação e compartilhem o vídeo, né, se vocês gostaram, tá certo? Vamos aí divulgar as ideias, tá? E é isso, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.